O Andréas convocado, já falamos aqui da versatilidade, jogador que pode fazer a função de primeiro de camisa 8, né? Segundo homem de meio de campo, mas também pode jogar mais avançado, como um camisa 10, e no Fulham fez essas duas funções. Agora, dentro desse time do Palmeiras, a forma que o Palmeiras vem jogando, taticamente, o Abel joga nesse 4-4-2, né? Com 2 volantes, 2 atacantes abertos aí pelos lados. No jogo contra o Corinthians foi o Maurício pelo lado direito, Felipe Anderson pelo lado esquerdo e a dupla Flaco Roque, que tem dado muitos resultados aí recentemente. A dupla que participou dos últimos 11 gols do Palmeiras, 10 com a participação direta dessa dupla Flaco Roque. E a gente imagina hoje, dentro dessa formação, nesse esquema, o Andréas Pereira jogando como o camisa 8, como o segundo volante, no lugar que nos últimos jogos foi do Lucas Evangelista. É por aí, né, Mauro? Mas ele também pode jogar mais avançado. De repente, o Abel pode mudar até o esquema do time do Palmeiras. Sim. Eu vejo muita gente também falando aí do Rafael Veiga, se não dá pra recuperar o futebol do Veiga, se não dá pra fazer uma dupla. O Palmeiras está trabalhando bem isso, né? E o Veiga tem essa capacidade e esse até caráter de entender que está sendo trabalhado. Felipe Anderson é um jogador que pode jogar por dentro. Sim. Maurício também pode jogar por dentro. É muita opção boa, né, cara? Assim, e um dos méritos do Abel, nem sempre reconhecido, às vezes até que ele extrapola, foi assim em 21, que ele não é um treinador de um... Ele tem uma ideia básica de jogo, mas ele não é treinador de um esquema só. Pô, ele já fez linha de 4, já fez linha de 3, jogou a final da Libertadores vencida contra o Flamengo com uma linha de 5, jogou a final do Mundial perdida para o Chelsea com uma linha de 6. O Palmeiras jogou num 6, me ajuda a fazer 6-3-1. Né? O Rony, artilheiro histórico do Palmeiras, foi lateral direito numa linha de 6 contra o Chelsea. Né? O Scarpa naquela final contra o Flamengo... Ele foi ala pela esquerda. Jogou como ala. Como fez a linha de 5, o Piquerez foi o zagueiro pela esquerda. Então, assim, o Abel às vezes até exagera em muitas mudanças. Então, assim, e até pela capacidade, inteligência e experiência do Andréas Pereira, ele vai ser utilíssimo em várias das funções. E outro tanto dos méritos do Abel é que ele consegue fazer um grupo em que os jogadores, quando saem quase todos eles, ou todos eles saem com muita gratidão a ele, ou a esmagadora maioria deles, e ao clube também, e ele consegue deixar jogadores históricos, como é Rafael Veiga, insisto, o jogador que mais gols fez em 111 anos de Palmeiras, né? Em jogos decisivos, ninguém fez mais que o Rafael Veiga, nem Heitor, nem César Maluco, nem Ademir da Guia, nem ninguém, nem Evair. Ele consegue preparar e o Veiga entender as necessidades do momento. Então, quanto a isso, o Palmeiras está em ótimas mãos. E lembrando de novo, que a gente fala muito aqui na Jovem Pan, desde que o Abel chega ao Palmeiras em novembro de 2020, nunca ele passou por um processo tão grande e ao mesmo tempo necessário de reformulação. E em 25 ele perde seu maior jogador, que é o Estevão, perde o melhor palmeirense em 25, que é o Richard Rios, que eu acho que será melhor substituído com outra característica pelo Andréas Pereira, e não está podendo contar com o Paulinho, né? O Paulinho a full, né? Então, assim, ele está conseguindo, é possível, fazer coisas muito boas mesmo ainda no Palmeiras, era que com os desgastes óbvios e naturais e algumas coisas que ele mesmo, Abel, acaba desgastando. Tem esse jogador também, né? Tem o Paulinho pro ano que vem. Aí você imagina o time do Palmeiras. Paulinho de 10, Andréas Pereira de 8, Felipe Anderson, camisa 7, Vitor Roque, camisa 9. Jogadores de muita qualidade e não lembro, assim, um Palmeiras recente, puxando pela história recente do Palmeiras, um jogador, assim, unanimidade com essas camisas que eu citei. Assim, jogadores bem refinados, tecnicamente falando. Sem dúvida, um excelente elenco. Isso não se pode mesmo criticar Lele, Anderson e o próprio Abel. Claro, facilitado pelo dinheiro que se tem. Aí você pode até discutir se o Facundo valeu tudo isso, se o Sousa está valendo tudo aquilo, se o próprio Felipe Anderson, mas por outras razões não está rendendo o que rendeu e muito na Itália, sobretudo na Lazio. Mas enfim, é um time de extrema qualidade. Um elenco, um grupo dos melhores da história do Palmeiras. Se vai rolar, não sei. Mas que tem potencial para isso, tem. A informação de bastidor que envolve o Andréas Pereira e o Palmeiras, e o Andréas está aproveitando aí essa data FIFA para conhecer os processos dentro do clube, toda a estrutura que a gente sabe, a estrutura da academia de futebol é maravilhosa para os jogadores do Palmeiras, também para se entrosar com os companheiros. Então aproveita essa pausa aí de data FIFA para integrar o grupo, já de olho no Internacional, já de olho também na Copa Libertadores, se aproxima o duelo de quartas de final contra o River Plate. Já foi regularizado no bid da CBF o Andréas Pereira, será inscrito nos próximos dias na Libertadores, então a tendência é que ele já possa realizar a estreia contra o Internacional e disputar os 2 jogos das quartas de final contra o River Plate. Então essa semana é importante para o jogador chegar, conhecer os companheiros, começar a se entrosar. Esses dias são importantes, serão
importantes esses dias para o Palmeiras de treinamento. E falando nisso, a informação é do UOL, a condição física de Andréas Pereira na chegada ao Palmeiras surpreendeu a comissão técnica de Abel Ferreira. Ele mostrou já estar pronto para estrear e treina com o elenco na academia de futebol, tendo essa expectativa de ganhar bons minutos no retorno da data FIFA. O Palmeiras se reapresentou na manhã de quinta-feira. O Andréas participou do treino ao lado do elenco. Nos últimos dias, o elenco estava de folga e o Andréas estava fazendo testes físicos lá no centro de treinamento do Verdão. Andréas Pereira na Premier League, temporada 24-25. 33 jogos, 25 como titular com a camisa do Fulham, 6 participações, 2 gols, 4 assistências, 7 outras grandes chances criadas. Acerto no drible, 65%, 3 bolas recuperadas por jogo em média e 8 cartões amarelos. O que agrega o Andréas Pereira a esse elenco do Palmeiras, Bruno Prado e Vampeta? Um jogador de muita qualidade, um meia, um armador que chega à frente também, bate de média e longa distância. Acho que pelo esquema utilizado neste momento, a tendência é que ele ocupe o lugar que hoje é do Evangelista mesmo, porque o Palmeiras ele tem utilizado os 2 atacantes juntos, o Roque e o Flaco. Então os dois, quando o time está sem a bola, por exemplo, o Abel aí, ele dificilmente abre mão de defender com 2 linhas de 4 e 2 mais soltos. E deixa 2 mais soltos sem a bola. O Roque e o Flaco hoje estão dessa maneira. Mesmo quando ele não joga com pontas, ele joga com Maurício e Felipe Anderson, eles partem da ponta para o meio e sem a bola eles defendem o lado. Então eu imagino o Andréas fazendo uma função centralizada e hoje, como ele está com os 2 atacantes, eu imagino que ele vai ocupar o espaço do Lucas Evangelista, mas eventualmente numa mudança de sistema ele pode jogar mais à frente. É um dos melhores meias brasileiros hoje, então é um cara que agrega muita qualidade ao time do Palmeiras, sim, um articulador, um armador, um jogador dinâmico e ainda jovem, ainda é um cara que tem alguns anos em alto nível. Então eu gosto bastante. O Palmeiras ele traz qualidade para o seu elenco, não só quantidade, não só uma posição que estava faltando alguém. Ele traz um jogador de muita qualidade, um jogador que melhora o nível do elenco. O que a gente lembra da passagem do Andréas aqui pelo futebol brasileiro antes com a camisa do Flamengo e esses 3 anos vestindo a camisa do Fulham, mas especialmente aqui no Flamengo que a gente teve a oportunidade de conhecer o futebol do Andréas mais de pertinho. Eu lembro não só a visão de jogo dele, uma visão de jogo apurada, mas também um jogador que batia muito bem na bola, né? A bola parada tem uns gols de falta, você pode procurar na internet depois, do Andréas Pereira. O Palmeiras também ganha esse homem da bola parada, né? Esse jogador que pode ser decisivo numa cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Os últimos gols de falta do Palmeiras, eu lembro do Rafael Veiga, até um recente agora pela Libertadores desse ano, pela fase de grupos. O Piquerez, que treina bastante. Antes tinha o Zé Rafael, que saiu para o Santos, mas enfim, quando saiu o Gustavo Scarpa, acho que o Palmeiras ficou sem esse jogador por algum tempo, e o Andréas Pereira preenche também essa função dentro do grupo do Palmeiras. E Vamp, como eu citei aqui com o Mauro Betting, né? Camisa 9 do Palmeiras, Vitor Roque. Camisa 10 do Palmeiras, Paulinho. Camisa 7, Felipe Anderson. E agora o camisa 8, o Andréas Pereira, né? Muita qualidade nesse time do Palmeiras, embora o Abel não possa contar com um desses atletas, que é o Paulinho, que só volta ano que vem. Ele perdeu o Richard Rios, né? Jogador da seleção colombiana, que provavelmente vai estar aí na próxima Copa, mas ele agora ganha também um reforço de peso de seleção brasileira, né? Já tinha sido convocado antes, em outras oportunidades, e agora volta ao Palmeiras, recebe essa notícia aí, que eu acho que o Palmeiras só ganha mais ainda com ele sendo convocado, que é uma motivação maior, próximo de Copa do Mundo, todo mundo brigando por vagas, e ele vai ter que jogar muito para poder estar nessa relação. Então, se estiver jogando muito, o clube só ganha com isso, né? E eu gosto dele também, essa qualidade toda aí que você falou, Pedro. É muito mais jogador que participa muito do jogo, quer sempre a bola, quer sempre estar com a bola no pé. Uma bela contratação. Do que o Palmeiras gastou aí de 700 e poucos milhões, essa é a melhor, para mim. Mais do que o Vitor Roque? Porque o Vitor Roque, eu digo assim, camisa 9, torcedor já vinha pedindo e enchendo o saco da Leila Pereira faz tempo. O Chiquinho é bom, tá jogando bem, é legal, mas o Andréas Pereira tá na frente.
E a gente sabe que muitos desses jogadores do Palmeiras, pela qualidade que tem, eles poderiam estar jogando mais, poderiam estar apresentando Claro. mais, né? Então, O Sousa foi titular na seleção paraguaia Foi, também, né? ele é bom titular. jogador. Eu queria só falar um negócio que a gente toma todo cuidado e tem que ser tomado cuidado, a questão do pisão na bola do Andreas Pereira lá no jogo contra o Flamengo e tal. Assim, pra mim ele era o melhor jogador do Flamengo, um dos melhores em campo, quando ele pisa na bola, a maneira bizarra, e sai o gol do Daverson e tal. E logo no dia seguinte, sobretudo na segunda-feira, e até hoje, várias camisas do Palmeiras com o nome de Andreas Pereira, né, por conta do erro, tal, sabedor, tal. E agora muda, evidentemente, ele figura, né, e se deve sempre lembrar isso, acho que tem que se lembrar, faz parte da história do futebol brasileiro e sul-americano, mas com o respeito que merece o Andreas Pereira, que ainda teve a coragem, a força de continuar jogando nos meses subsequentes pelo Flamengo, e não estava jogando tão mal, mas qualquer coisa virava. Se o Zico, extrapolando o nível estratosférico do Zico, se o Zico tivesse tido aquele erro, claro que é o Zico, né? Mas assim, teria um crédito. Assim, um jogador que não é o Zico, evidentemente vai ser cobrado de uma maneira exacerbada, que eu compreendo lá do torcedor, até lá da imprensa rubro-negra, tudo bem. Mas assim, de novo, com o respeito que é devido. E, sobretudo, com o respeito profissional, que não se pode, eu já falei isso aqui na Jovem Pan, mas quero reiterar. Assim, até por gente séria, né? O que aconteceu com o Rui Rei, com o Corinthians Ponte Preta de 77, 78, tem uma história do Andreas Pereira, até pelo tempo, pelo que é a carreira e pela vida dele, é completamente distinto. Andreas Pereira na seleção, Vampeta. Gostou? Gostei, pra mim ele já tinha que estar já nessa lista aí, né? Mais um jogador da Premier League, né? Hoje defendendo as coisas, vem para defender as coisas do Palmeiras. Ontem foram 7 que jogam na Premier League. E o Andreas Pereira poderia estar nessa lista tranquilamente aí, desses 25 a princípio que o Ancelotti chamou. Agora, fiquei surpreso, pra mim era a vaga do Casimiro. Eu não sei, o Caio Jorge, então... Eu também pensei quando chegou a informação, falei, então vai entrar na vaga do Casemiro. Mas pode fazer, quer dizer, não é a mesma função, né? Pode jogar um pouquinho mais atrás, né? Mas é surpreendente, sim. Bom, já era jogador de seleção, não é novidade. Tem qualidade até pra estar... É engraçado, eu fiz aquela lista de 26, o Ancelotti tá certo mesmo, né? Tem uns 70. O Andreas Pereira vai estar na minha. Brasil com opções do meio pra frente. O Andreas Pereira, que até pouco tempo atrás, no comando do Dorival Júnior, foi chamado, fez um golaço, inclusive de voleio, né? Um golaço de voleio lá no Mané Garrincha em Brasília, contra o Peru. Já tem um gol nessas eliminatórias e agora é chamado pelo Carlo Ancelotti na vaga do Caio Jorge, Bruno Prado. O Caio Jorge entrou no jogo ontem, né? Eu não sabia que ele tinha machucado, né? Ele entrou, foi até o fim. O Andreas convocado, ele estava na primeira convocação do Ancelotti e agora está de volta à seleção brasileira. Acho que aproveita também, né? Já que ele perdeu um atacante, ele tem muitos atacantes, ele convoca um jogador de meio, já que ele perde também o Casimiro. Ontem o Jean Lucas foi cortado do banco, ele tinha 24, ele podia levar 23 para o jogo, ele cortou o Jean Lucas do Bahia. Então ele já tem ali uma reposição. Imagino que o Andrei vai ser o titular no lugar do Casimiro. Ele tem o Bruno Guimarães, ele tem o Jean Lucas, agora tem o Andrés, tem o Paquetá, então ele tem opções. E pro ataque ele tem bastante gente também. Mas o Andrés é um cara que tá no bolo aí, tá na briga por vaga na Copa do Mundo. Como você falou, ele já esteve com o Dorival várias vezes e esteve na primeira do Ancelotti. Então ele tá na briga. Vamos ver como ele vai se desenvolver no Palmeiras. É um jogador de alto nível, uma boa contratação no Palmeiras, e se jogar dentro do normal ele vai brigar sim para estar na Copa do Mundo do ano que vem.